Morar na casa Madrigal, ou melhor dizendo, na casita do filme Encanto, seria a coisa mais incrível. E muito difícil alguém não gostar dela, não é mesmo? Ela é cheia de magia e encanto, fazendo jus ao próprio título da animação. Mas você aí, percebeu todos os detalhes dela? Bom, eu sou o John e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Animaverso. Já vai deixando o seu like por aqui, se inscrevendo no canal se quiser receber mais vídeos assim, e bora ver hoje alguns detalhes sobre a casita do filme Encanto que você não sabia e também a forma como ela foi pensada. Os próprios roteiristas e diretores de Encanto falam que a casita seria como um cachorro, né? Que quer agradar, divertir, brincar com as crianças, além de cuidar da família e de ser protetora. Tudo isso mostra como os personagens se sentem com a casa e como ela é integrada com a família Madrigal. Parece que ela tem uma emoção forte, sabe? Em alguns momentos, ou ela tá querendo atenção, ou ficar mais sozinha mesmo, como se fosse o estado em que a família se encontra. O que está fazendo? Podemos ver também algumas características peculiares nela, como por exemplo, o jeito como ela funciona. Sempre tem pessoas juntas, fazendo barulho, falando alto, primos correndo pela casa, entre outras coisas. Bem ao estilo família latina, né? E o que vem junto com tudo isso são as próprias emoções que a casa sente pela família. Ela tem os seus integrantes favoritos, inclusive. Tipo, se a família toda tá adorando naquele momento a Isabela, a casa também ama a Isabela. Se a casa não estiver feliz com a Mirabel, a família também não estará. E as coisas vão acontecendo desse jeito. A casita tem tanta personalidade que ela é bem musical também, no próprio jeito que se move de acordo com o ritmo e a batida das músicas do filme. Logo de início, quando a música Família Madrigal é cantada, a casa tá sincronizada com toda a família, principalmente com a Mirabel, que tá ali contando para as crianças quem é cada um da família e seus dons. Tudo isso faz com que a casita se sinta viva. Ela mostra a personalidade movendo os azulejos, pisos e até mesmo as pessoas. É como se fosse um realismo mágico mostrado de uma forma concreta pra gente, como se o fantástico fosse real, né? Ué, a Mirabel não ganhou um dom. Bom, a parte física da casa também teve um processo interessante de construção. Os criadores e produtores do filme foram buscar inspirações nos mais diversos elementos da cultura colombiana para poderem construir algo que fosse mais real, sabe? E para isso, existiu muita pesquisa, arquitetos envolvidos, botânicos também, consultores, entre outras pessoas diferentes, que ajudaram com que eles desenvolvessem algo bem precioso, com um ambiente que seria parte realista e parte fantasioso. Vemos então uma construção que preserva os princípios da arquitetura colombiana tradicional. Por isso, acaba tendo bastante inspiração em grandes cidades de lá, fazendo com que a casa, no geral, represente o país como um todo. Vemos no filme que os quartos ali da casita também são muito importantes, já que eles são quartos mágicos relacionados aos poderes dos seus donos, aos dons, né? O quarto do nosso caçula, por exemplo, que é o Antônio, é muito bonito. Vamos lembrar que ele tem o dom de se comunicar com os animais. E aí, o quarto dele tem tudo a ver com isso. É uma mescla, né, de casa na árvore com elementos de parque. Tem escorregas, redes e vários tipos de animais diferentes. Os próprios animadores do filme dizem que é como se fosse a própria Disneylândia, ou seja, um lugar bem divertido também. Já indo pro personagem que não podemos falar, mas que vamos falar mesmo assim, o esconderijo do Bruno entre as paredes é bem assustador. Esses lugares estranhos e secretos são característicos em casas mais tradicionais, né? E aqui eles fazem com que a gente crie um lado imaginário disso tudo. Acaba sendo um algo a mais em relação ao próprio Bruno. Fica claro que a ligação da casa com os personagens era essencial para que esse elo familiar fosse mais forte. E uma coisa é certa, não tem como falar que os animadores do filme não se dedicaram à construção da casita. Pelo contrário, talvez tenha sido um dos elementos físicos mais trabalhosos dos últimos anos na Disney. Eles basicamente deram um rosto para a casa, sendo algo bem complexo de se fazer. Eram departamentos diferentes ali no estúdio que precisavam produzir cenários convincentes do mesmo lugar. A ideia sempre foi que a casa deveria ser única, condizente com a cultura deles e exclusiva. Ou seja, dar um rosto para ela, né? Mas sem dar um rosto de fato. O que podemos ver de resultado no filme é que tudo na casa parece real.
Ela tem sentimentos, apesar de ser um personagem nada padrão, eles conseguiram passar isso pra gente. Ela foi modelada de um jeito que tivesse detalhes, texturas e elementos próprios, e que fizesse sentido pra própria história, né? Além de trazerem com maestria o lado da magia e fantasia. A magia da casa em si se baseia na realidade prática dos materiais dela, ou seja, o azulejo não poderia ser um simples azulejo, ele deveria trazer um realismo e se mover de acordo com o lado emotivo da casa. Um dos diretores de fotografia disse algo que esclarece bem alguns pontos da própria casa. Ele disse que a casita não poderia parecer claustrofóbica, então eles precisariam construir uma casa grande, mas não muito grande, né? Para não parecer que eles eram ricos ou privilegiados. Então, deveriam filmar de um jeito que pareceria ser uma casa apertada e que tivesse suas limitações, ao mesmo tempo que às vezes precisaria que fosse grande e alegre também. Isso, é claro, foi um grande desafio para os criadores, mas como a Disney não brinca em serviço e contrata os melhores animadores e designers do mundo, apesar dos desafios, eles tiraram de letra, não é mesmo? Tá legal. A casa basicamente representa a relação e o vínculo familiar dos Madrigal. Então, quando as rachaduras começam a aparecer nela, começamos também a ver o início da ruína deles. Quando ela começa a se partir, é um início de que está acontecendo a mesma coisa com a família. E aí, para que isso seja convincente, eles precisam produzir os efeitos em 3D da melhor maneira possível. E por isso, foi uma galera bem especializada nesse ramo para cuidar desses desafios. A equipe técnica em peso, engenheiros de software da Disney, o pessoal da iluminação, entre outras pessoas que poderiam somar na construção e movimentação da casa. O objetivo era conseguir captar o naturalismo da Colômbia. A luz, o humor e a atmosfera da casa eram essenciais. A luz, o humor e a atmosfera da casa eram essenciais para que tudo fosse muito bem interligado entre ela e os personagens. Consequentemente, acaba sendo difícil de visualizar um sem o outro. Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você, assim como eu, também considera a Casita um personagem à parte ali no filme? Conseguiu reparar todos esses detalhes dela também? Diz aí pra gente poder conversar um pouquinho. E é isso, pessoal. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo se você gostou, se inscrever no canal se quiser receber mais vídeos sobre animações, clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela para você assistir. Um grande abraço e valeu!